Bom, meus jovens, agora a gente vai começar a discussão sobre o tal do rotacional, certo? Mas antes da gente falar sobre o rotacional, que é uma, digamos, medida de circulação microscópica, né, de alguma coisa, de um campo de vetores. Antes da gente continuar falando sobre essa coisa de circulação, coisas que giram, vamos conversar um pouquinho sobre a propriedade interessante dos campos conservativos, certo? Então eu vou abrir uma nova página aqui e botar assim, nós vamos conversar sobre o rotacional. Gente, parou de funcionar aqui o negócio. Ai, Jesus, espera aí. Espera aí que é uma dificuldade técnica, jovem. Calma. Deixa eu fechar isso aqui, pera aí, calma. Porcaria mesmo. Calma. Vou abrir de novo. Novamente aqui a bagunça. Não sei nem o que é que tá aparecendo aí pra você. Deixa eu ver aqui. Opa, voltou? Tá funcionando? Agora tá funcionando. Pera aí, calma. Pronto, vamos voltar aqui. Cheguei na última página. Desculpa, jovens. Eu podia sim parar, editar o vídeo e tal, não sei o que. Não vou fazer isso não. Vai ficar com esse negócio errado mesmo. Então vou anotar aqui, ó. Rotacional de um campo. Mas antes a gente vai analisar o seguinte, ó. Campos conservativos em curvas fechadas. Eita, que a letra tá maravilhosa, não tem problema não. Campos conservativos em curvas fechadas. Olha só que interessante, olha. Seja F1 campo conservativo. Aí no R2, no R3, enfim, o que for que a gente tiver, né? Então, o valor de esse aqui sobre uma curva FDR depende apenas, né, dos valores finais iniciais. Depende apenas dos pontos inicial e final de C, né? Que a gente já viu, né? Aqui, ó. Ou seja, se a gente pegar assim um pontinho A e botar um pontinho B, aí a gente faz a curva, vou botar aqui C1. Certo? Se a gente pegar uma curva C2, a gente tem que a integral desse troço aqui é igual, né? Ou seja, com esse desenho aqui, né? Se C1 e C2 são curvas, né, ligando A e B, a gente vai ter que a integral na C1 vai ser igualzinha a integral na C2. Um R, eu não tô botando essa setinha no R, né? Tá bom. É igual, né? Pronto, não interessa. Agora o que a gente vai fazer, jovens? A gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo que isso aqui parece uma curva, né? Que você vai e se eu pegar a parametrização ao contrário, eu volto pro mesmo ponto? Então, olha só que interessante. E uma análise antes, né? Se essa coisa é um campo vetorial conservativo e só depende do ponto inicial e final, e se eu começo e termino no mesmo ponto, quanto é que daria a integral? Né?
Aqui, ó, aqui faz de conta assim que dá 20. Aí eu vou dar uma volta e aí eu faço a integral lá de novo da função. Deu 20 também, só que aí é 20 no começo, menos 20 no final, dá zero. Não dá a impressão que é zero? Olha aí que interessante. Então, a bagunça é assim. Um campo, quando é conservativo, a integral dele, numa curva fechada, dá zero. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar isso aqui e vai transformar numa curva só. Que a gente vai fazer, ó, a curva C agora vai ser o C1 e menos o C2, que é voltando. Faz sentido isso? Na sua cabeça isso faz sentido? A gente vai fazer assim, ó. Isso aqui vai ser pi. Vou botar aqui o pontinho aqui de novo, ó. Pá. Então agora a gente vai considerar assim, ó. A curva que a gente vai parametrizar vai ser C1 união com menos C2. Ou seja, é a C2, mas com a parametrização invertida. Olha aí, rapaz. Que loucura, né? Então tá bom. Considerando, né? C igual a C1 união com menos C2, temos que C é uma curva fechada. É uma curva fechada e pela essa igualdade anterior aqui, ó. Igualdade anterior, calma. A gente vai ter o que, né? Esse trocinho aqui, ó, menos essa outra aqui, dá zero. Só que esse pedaço aqui, ó, se a gente considera, né, essa curva aqui C como sendo menos a C2, isso daqui é integral nesse pedaço. Então vai ficar assim, ó. C1 FDR mais a integral no menos C2, que é o pedacinho que a gente voltou. Isso aqui dá zero. Só que esse pedaço aqui, ó, lá quando a gente viu, olha a presença no caminho. Quando a gente veio daqui para cá, talvez não seja diferenciável aqui nesse ponto, né, para fazer essa ponta aqui voltando. Mas, do ponto de vista da curva, tirar um ponto a integral não, né, não altera o valor. Então a gente arranca fora esse ponto que a curva não seria regular, que é onde elas emendam, né, a C1 com a C2, ou na verdade a C1 com a menos C2. E a gente considera isso daqui como sendo a integral na curva C inteira. Olha aí, que você vai na C1 e volta pela menos C2. Então olha só aqui, eu vou anotar. Integral na curva C. Olha só que bonitinho. Então quando você tem um campo conservativo, se você faz uma integral fechada, dá zero. Olha aí. Aí já botei ali, né, que era a curva C. Então tá bom. Assim, ó, a integral de uma curva fechada, né, de um campo conservativo é zero. Aí, independe da curva? Independe da curva, né? Se você pegar uma curva fechada, né? Aqui eu vou anotar a bagunça aqui que a gente vai precisar lá, ali na frente. Essa C é uma curva fechada e simples. Uma curva fechada regular, né? Porque tem que ter vamos botar aí as derivadas, tá bonitinho. E simples que ela não faz autointerseção, né? No caso aqui é porque a gente vai usar depois, mas não tem problema. Aqui ela podia, aqui com campo conservativo ela podia dar 6.000 voltas em cima de si mesma, a integral ainda dá zero, porque o campo é conservativo. E aí, jovens, a integral em qualquer caminho fechado de um campo conservativo é zero.
Ou seja, né, se a gente pegar a circulação aqui desse campo e botar os vetores tangentes, um campo conservativo vai dar zero a integral. Que é a integral do escoamento, né, a integral ao longo da curva, dá sempre zero. Certo? Por que eu estou falando isso antes de falar do rotacional? Porque o rotacional ele vai ser uma coisa que a gente vai utilizar para dizer quando o campo não tem essa propriedade, certo? Então eu devia até anotar aqui, vou anotar na outra página, né? Eu vou botar assim, ó, proposição, que a gente já demonstrou, certo? Se F é conservativo, eita ferro, e C é uma curva fechada, regular e simples. Pode ser menos, né? Então, a integral na curva C, que aí quando é fechado, né, a gente fecha a integralzinha assim, é zero. Demonstração tá ali atrás, a gente já fez a demonstração, né? Aquilo ali. Ok, então agora vamos falar sobre, né, o rotacional. O que diabos é esse rotacional? Rotacional. Opa, o 1 é minúsculo, né, gente? Um campo. Rotacional de um campo. O que vai ser, jovens? Quando a gente está fazendo lá, né? Aqui a gente vai ter algumas suposições físicas. Vou botar assim, ó. Suponha que F ele é um campo de velocidades. Campo de velocidades em um fluido. Aí ele vai dar a velocidade de cada partícula, né, no ponto que você está lá, certo? E aí o que acontece? O rotacional desse campo é uma medida da circulação de cada uma dessas partículas. Basicamente era isso. Então assim, ó, o rotacional de F é uma medida de, né, vou botar entre aspas assim, circulação microscópica. A medida de circulação não cabe ali, vou botar aqui. Meu Deus, só não sei escrever. Microscópica. É uma medida, o rotacional é uma medida de circulação microscópica em cada ponto, certo? Ou seja, ele nos diz se a partícula que a gente está olhando gira, né, em torno do próprio eixo. Em torno do próprio eixo. Ah, meu Deus do céu, a letra tá... Isso é uma interpretação desse troço que é chamado de rotacional, tá? Então assim, né? Você tem um campo de velocidades. Lá, eu vou fazer um desenho aqui, talvez. Você tem um campo F, e ele está definido aí em um monte de locais e tal. E aí você bota uma partícula no meio desse campo. Pontinho P. O rotacional, jovens, ele vai dizer se essa partícula, ao fazer essa trajetória dada por esse campo F, ela vai girar no próprio eixo. Ou seja, ela vai caminhar isso aqui girando, certo? Porque se ela, presta atenção, se ela gira em torno de si própria, por causa de uma característica do próprio campo, o campo está gastando energia, digamos assim, para fazer essa partícula girar. Então esse giro que ela faz em torno de si própria
ela desperdiça a velocidade do campo, certo? Então, se ela está desperdiçando a energia do campo, né? Se ela está desperdiçando energia para realizar esse giro, o campo não vai ser conservativo, certo? A ideia basicamente é isso. Se você tem lá um movimento que está sendo, né, descrito por essas velocidades e na hora de fazer qualquer trajetória lá dentro, a partícula gira em torno do próprio eixo, então você não vai ter um campo conservativo, porque ele vai dissipar um pouco da energia para fazer essa partícula girar. Certo? Basicamente o rotacional é isso. A gente ainda não tem condição técnica para garantir a fórmula exata do rotacional, para demonstrar e tal, porque eu preciso de uma versão do teorema de Stokes. Eu acho que com o teorema de Green dá para fazer, mas eu vou precisar de uma versão do teorema de Stokes para garantir a tecnicalidade, né, do porquê que a fórmula do rotacional é esse trambolho. Certo? Então, como é que a gente faz para medir, né, essa tal de circulação microscópica, né? Então, basicamente assim, ó, a gente vai pegar esse disco aqui e aí você vai ter o campo. Deixa eu fazer o desenho aqui mais ou menos. Eu vou fazer inclinado para que a gente tenha uma noção de como é que vai ser no R3, porque ele é definido no R3, tá bom? Então assim, eu vou ter lá digamos assim, um disco. Vou tentar fazer o disco mais certinho assim. Você bota um disco fechado, né? Que ele vai ter um centro aqui e um raiozinho bonitinho. E aí a gente vai fazer, eu vou botar assim, né? Um disco fechado plano em R3, tá? E aí o que vai ser esse tal desse rotacional, né? Esse rotacional ele vai ser um vetor e aí ele vai estar apontando assim, ó. Ou assim, se for positivo, na direção da circulação. Ou se a circulação do campo fizer a partícula girar para o outro lado, aí ele vai estar para baixo, certo? Então vou botar assim, ó, rotacional do campo F. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente fizer pegar para cada partículazinha P e centralizar, né, esse círculo de raio R, a gente vai calcular o limite, né, do raio tender para zero. E aí quando esse raio tende a zero, a gente vai medir o que? A circulação do campo F, tá? Ao longo, porque eu esqueci de desenhar o campo F, né? Aí você tem o campo F estava lá passando aqui a bagunça ainda aí, né? Então a gente vai medir a circulação desse troço, né? Calculando aí uma integral neste círculo, nesse disco fechado plano. E só que a integral ela vai estar dividida pela área. Por isso que a gente diz que é uma circulação microscópica. A gente faz esse raio tender a zero e aí faz uma média da circulação dividida pela área. A circulação do campo, que é a integral de linha, né, ao longo dessa fronteira aqui. O resultado disso, né, vai ser um vetor, que vai ser esse vetor rotacional aqui, que vai acabar sendo um produto vetorial, porque ele não está no plano do disco que a gente escolheu, entendeu? Não dá para entender direito ainda mais ou menos, mas eu espero que em algum momento faça sentido. Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a circulação do campo, vai fazer umas contas muito doidas e o resultado vai ser essa medida de circulação microscópica. Então assim, depende de uma integral de linha, tá? Então vou escrever aqui as equações do que é um rotacional. O rotacional está definido no R3, tá? A gente precisa de mais dimensões porque ele depende de um produto vetorial. Essa aqui é a questão aqui. Depende... Ah, meu Deus. Depende de um produto vetorial bem específico, tá? Que é um produto exterior.
E aí só está definido para dimensões maiores. Então vou botar assim, ó, o rotacional, ele tem toda essa interpretação, né? Mas a fórmula dele é o seguinte. O rotacional do F vai ser um determinante de um troço assim. Eu vou botar assim, E1, E2, E3. Aí eu vou botar uns operadores diferenciais parciais aqui, bonitos, DZ. E aí eu vou botar o campo F. A primeira coordenada eu vou chamar de M, a segunda de N e a terceira de P. Certo? Então eu vou anotar aqui, ó. Campo F ele vai ser assim, M, N, P. Esse troço aqui, ó, é um vetor que a gente cria, que é um vetor de operadores diferenciais, né? Que é só aquele nabla sem o vetor. Então ele vai operar assim, ó. É uma coisa, é uma ferramenta teórica, tá? Então ele é um operador diferencial, né, vetorial. Aí você aplica isso aqui no campo, quando você aplica isso aqui no campo, ele te dá o gradiente lá do campo. Desculpa, quando você aplica isso aqui na função, ele te dá o gradiente de uma função, né, uma funçãozinha f. Então digamos que seria o operador gradiente. Aí aqui, ó, tem os vetores coordenados, né, o E1, E2, E3. Então vai ser esse determinante aqui, ó. Digamos, o determinante, gente. Isso, é o determinante. Que aí você vai ter na primeira coordenada, é bagunçado, né, cara? Olha só. Na primeira, aí eu vou fazer aqui cofatores, né, jovens? Olha só. Esse aqui, ó. Aí você vai ter esse determinante ali, ó. Você vai ter assim. Você vai aplicar a derivada em y no p. E vai subtrair a derivada de n com relação a z. Isso aqui está na direção do E1. Aí o outro aqui você vai fazer o E2. Aí o E2 vai ser menos esse daqui, mais esse daqui, porque é com sinal trocado, né? Então na direção... deixa eu botar em parênteses aqui para deixar mais organizado. Ô, meu filho. Então eu vou abrir o parênteses aqui, ó. Então vai ser, né, dn deu m dz menos dp dx na direção E2. E aí eu vou botar aqui na direção E3, na última, né? Então na direção E3, ó, vai ser dn dx menos a del m del y. Então vou botar aqui del n del x menos del m del y. dz não, meu filho, E3. Então olha só, esse carinha aqui é a expressão do rotacional. Então olha, presta atenção, ó, na direção do x não tem derivada parcial com relação a x e nem tem a função em x da f. Na componente de direção y não tem nada de derivada parcial em y e nem a n. E na componente z, que é o E3, não tem nada de derivada de z e nem da função z que estava lá. Então olha só, né, escrevendo como um vetor, o rotacional é esse trambolho aqui. Del z, del m, del z, menos del p, del x. E a última lá. Del n, del x, menos del m, del y. Isso é a expressão do rotacional. Então, para eu convencer vocês que isso daqui está associado à circulação lá do campo, do próprio campo F, aí eu ia ter um pouco mais de trabalho, porque a gente vai precisar do teorema de Green ou do teorema de Stokes, certo? Então assim, isso aqui, gente, o tamanho desse vetor
é o que mede a circulação, né, do campo, se a partícula está se deslocando, girando em torno do próprio eixo ou não. Se todo mundo aqui dá zero, então a partícula não gira. Ela segue a trajetória dela lá e vai sem girar, sem dissipar energia. Então o campo fica conservativo, certo? Tem alguns casos específicos do domínio, quando o domínio é ruim, que isso aqui dá zero, mas o bendito do campo não é conservativo, tá? Tá aquela condição que a gente comentou nos vídeos passados. Olha, lembra lá aquelas derivadas? Oh, não sei não, deixa eu voltar aqui, ó. Olha para esse trocinho aqui, ó, que é del n del x menos del m del y. Lembra que isso aqui estava associado com o campo ser conservativo lá em cima? Olha isso aqui, ó. Eu não gosto desse sinal aqui, não. Eu prefiro, tá vendo? Para ficar igual, todo mundo passa essa porcaria pro lado de cá, né? Eu prefiro passar esse aqui, o del m del y, para lá, para ficar zero. Mas tá vendo que esse carinha aqui que a gente fez lá, ó. Se essas derivadas parciais são diferentes, o campo não é conservativo. Elas aparecem na equação do rotacional aqui na componente z, certo? Então assim, se esse troço aqui dá todo zero, jovens, o candidato a ser conservativo o campo. Belezura? Então no próximo vídeo eu vou fazer, né, umas animações, mostrar para vocês umas coisas interessantes sobre esse querido rotacional. E quem sabe a gente faça algumas contas para calcular assim, ou é conservativo, não é e tal. Belezura? Tranquilo? Não fique chateado, daqui a pouco você vai entender por que aparece esses troços aqui na fórmula, tá? Mas por enquanto é fé, acredita que é assim, todo mundo faz assim, então acredita que é assim, tá bom? É difícil, né? Mas fica com essa interpretação aqui, ó. É uma forma de medir se o troço está girando microscopicamente, né? Com um limite tendendo a zero das áreas aí. Belezura? Então é isso. Próximo vídeo eu vou fazer uns exemplinhos, botar uns troços rodando aí para ficar mais legal. Até mais, gente. Valeu!